Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinário. A nossa palestrante de hoje é a doutora Maria Bethânia, e ela vai estar falando um pouquinho sobre análise térmica aplicada à tecnologia de alimentos. Eu passo, então, a palavra à professora, a nossa convidada Maria Bethânia. Seja bem-vinda. Pode iniciar, sinta-se à vontade quando você quiser. Ok. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou a pesquisadora doutora Maria Bethânia. Atualmente, a minha pesquisa está vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFVJM, um projeto em parceria com o Departamento de Química da UFMG. E para esse seminário, eu preparei o tema de análise térmica aplicada à tecnologia de alimentos, que é uma das linhas onde eu tenho trabalhado as minhas pesquisas. Inicialmente, quero agradecer ao convite pela professora Franciele para estar ministrando essa palestra e ao apoio e suporte da Amanda, da Bruna, né, discentes do programa. Também quero deixar um agradecimento especial ao meu supervisor, ao meu atual supervisor de pós-doutorado, professor Guilherme Carneiro. Bom, o Departamento de Química da UFMG, ele está localizado ao lado do Colégio Técnico no campus da Pampulha, aqui da UFMG, e o laboratório de análise térmica está exatamente aqui no anexo, onde eu deixei marcada a setinha vermelha, aqui nessa ilustração. O nosso laboratório, a área principal de análises experimentais, está aqui ilustrada na foto, onde nós temos os nossos equipamentos para análise térmica e toda essa tecnologia analítica dedicada à pesquisa para atender a comunidade acadêmica e atender a comunidade industrial, ela se desenvolve. Bom, para a gente entender a proposta, para a gente perceber qual é a finalidade de se ter um laboratório como esse e tantos os outros demais laboratórios de caracterização, nós temos que entender o que é qualidade. Já há alguns anos atrás, um engenheiro químico no Japão propôs o diagrama de Ishikawa, que vocês já devem ter visto em algum momento da carreira, ou diagrama de espinha de peixe, ou 6M, no qual se atribui a qualidade de um produto às expectativas do consumidor. E isso segue para os diversos tipos de segmentos. Então, o produto alimentício não é diferente. O produto alimentício com qualidade, ele tem que atender as expectativas do consumidor dentro de parâmetros que são regidos legalmente por vários órgãos normativos da área. Então, por exemplo, eu trouxe para a gente entender como que funciona a magnitude da proposta de qualidade de um produto, seja ele alimentício ou farmacêutico, já que a minha formação principal é em farmácia, a Organização Mundial de Saúde, com as suas diversas atuações normativas, e vinculadas diretamente a ela, as agências sanitárias de cada país ou de cada união, como acontece, por exemplo, na União Europeia, onde existe a Autoridade Sanitária para a Segurança em Alimentos. Aqui no Brasil, a Anvisa é muito atuante na área de alimentos, com as inúmeras normatizações, com vistas de assegurar a saúde pública. Então, qualidade de um produto não é apenas satisfazer as expectativas do consumidor. Essas expectativas devem ser satisfeitas de acordo com parâmetros normativos, certo? Um produto ele não pode ter uma cor excessiva para agradar o consumidor, se esse limite de corantes atingir um limite tóxico, né? Esbarrar aí num determinado limite que vai causar dano ao consumidor. Então, por isso, as agências normatizadoras. Nesse contexto, portanto, a análise térmica, ela é um conjunto de técnicas consagrado já há muitos anos, e nós temos aí duas instituições que eu sempre referencio nesse contexto de normatização e de conceitos, que é a IUPAC e a ICTAC, que é a International Confederation for Thermoanalysis and Calorimetry.
Então, todas as normatizações que nós quisemos buscar e conceitos ao respeito da análise térmica, essas duas instituições trazem uma variedade enorme de conceitos e de parâmetros. A primeira informação importante, que eu vejo com muita frequência ser falada, é a análise térmica no plural, análises térmicas, sendo que o conceito de análise térmica é o grupo de técnicas nas quais uma propriedade de uma substância ou seus produtos de reação é medida como função de aquecimento, enquanto essa substância é submetida a um programa controlado de temperatura. Então, no singular, análise térmica é o conjunto, tá? Muitas vezes a gente vê em trabalhos, publicações, análises térmicas no plural, e não é um conceito recomendado, ele não está correto diante do CPAC ou da IUPAC. Esse conjunto de técnicas foi avançando no decorrer do último século, baseado na termodinâmica clássica. Vocês vão guardar essa equação de termodinâmica que nós vamos trabalhar com ela ao longo da apresentação, onde a variação de energia livre do meu sistema, ela é dependente de 3 fatores. Primeiro, a variação de entalpia, que é a variação de calor do material, menos a temperatura versus a entropia do sistema, ou grau de desorganização desse sistema. Então, essa equação clássica, ela veio aí no final do século passado, sendo que as técnicas termoanalíticas vieram em ascensão no início do século XX. A instrumentação em si foi da década de 50 para cá, tá? Que nós tivemos avanços consideráveis em relação à instrumentação analítica. Portanto, os métodos termoanalíticos, eles utilizam propriedades térmicas da matéria. Toda vez que a gente fala em métodos que utilizam a termoanálise, esse material, essa amostra a ser analisada, ela tem que exibir uma propriedade física a ser medida. Essa medida de propriedade tem que ser expressa direta ou indiretamente como função da temperatura, e a medida tem que ser feita sobre um programa controlado de temperatura. Então, à medida em que ocorre o aquecimento, essa medida física vai sendo monitorada, ok? Basicamente, um analisador térmico, ele possui um compartimento central de amostra, aqui esse quadradinho preto, no nosso diagrama de blocos, no qual a amostra ela é aquecida com um programa de temperatura do forno devidamente controlado. Então, para que a gente tenha confiança naquela propriedade física medida, a temperatura tem que ser devidamente controlada. Um detector que vai registrar essas oscilações de propriedades medidas ao longo da temperatura, sendo que a atmosfera ao redor desse compartimento de amostra, nós chamamos de atmosfera do forno, ela também deve ser uma atmosfera específica. Trabalhamos principalmente com 2 tipos de atmosfera. A chamada atmosfera inerte, que é uma atmosfera de nitrogênio, no qual não ocorre interação com a amostra e é o desejado, já que nós queremos avaliar uma propriedade em função de temperatura unicamente, sem nenhuma influência externa. Mas quando ocorre o interesse de medir algumas propriedades, por exemplo, oxidantes da amostra, nós fazemos a curva, nós fazemos a corrida com uma atmosfera oxidante em oxigênio. A partir dessa coleta de dados, então, um registrador, que é o software desses equipamentos, num computador, vai registrando os eventos térmicos até o final de toda a corrida. Em função do tipo de detector, nós vamos ter as variáveis dentro da análise térmica. Então, nós vamos citar aqui a termogravimetria, a calorimetria exploratória diferencial, a análise termoótica, exatamente nessa próxima tabela. Então, na análise termogravimétrica, nós avaliamos a perda de massa do material em função do aquecimento. Trata-se de uma das primeiras técnicas termoanalíticas consagradas,
onde nós verificamos a estabilidade térmica de um material. Até quando ele resiste em temperatura, até quando o material pode ser aquecido. Imagine que para a área de alimentos, trata-se de uma informação riquíssima, já que a temperatura é extremamente utilizada a uma série de processos industriais para inúmeros gêneros alimentícios. Quanto de estabilidade uma proteína, uma vitamina, ela pode ser suscetível, ela pode ser exposta a um processo industrial. Derivada da TG, a termogravimetria derivada, portanto, é uma forma de tratamento de dados em função de temperatura, onde nós conhecemos a identidade térmica desse material. Eu vou citar adiante alguns outros exemplos. A análise térmica diferencial mede a diferença de temperatura entre amostra e referência. A DTA foi uma das primeiras técnicas termoanalíticas, onde um ponto de sensor no meu equipamento consegue coletar essa diferença de temperatura. Bem menos sensível, portanto, que a posterior DSC, a calorimetria exploratória diferencial, onde todo detector ele está envolto, a área superficial da minha amostra, ela consegue captar toda essa transição de calor, essa mudança de entalpia, e que faz com que o DSC seja mais sensível. DTA e DSC não são sinônimos, ok? Na DTA nós avaliamos diferenças de temperatura. No DSC, como a área do detector envolve todo o compartimento de amostra, nós conseguimos medir a entalpia, o calor envolvido nesse material. Algumas outras análises que envolvem temperatura. A análise termomecânica, que avalia deformação por aquecimento. A análise dinâmico-mecânica, onde você tem possibilidade de programar com mais detalhes os tipos de controle e quais são as características mecânicas da amostra. A análise de gás envolvido, onde um detector de perda de gases é acoplado à termobalança e todos esses gases que vão sendo desprendidos da amostra, eles vão sendo também quantificados. Inclusive, o que a gente já tem hoje é o acoplamento da TG, por exemplo, ao infravermelho ou a massas, onde cada fragmento da sua amostra, que vai sendo volatilizada, já vai sendo identificada simultaneamente, seja por infravermelho ou seja por massas. E uma última técnica que vale a pena destacar é a análise termoóptica, muito interessante, onde nós observamos visualmente, como se fosse um microscópio com uma alta resolução, acoplada ao compartimento de amostra, no decorrer do processo de aquecimento. Por exemplo, na conversão polimórfica induzida por temperatura em fármacos, nós conseguimos visualizar uma conversão de um monocristal em outra forma cristalina, usando a análise termoóptica. Então, as aplicações de análise térmica são inúmeras, tá? Quando a gente fala em materiais, química de materiais, a análise térmica é uma das técnicas mais solicitadas. Aqui eu cito, na minha área mais de vivência em pesquisa, em materiais farmacêuticos, em materiais biológicos, em insumos farmacêuticos, mas eu também tenho várias parcerias para a área de alimentos, né, tanto que o professor Guilherme tem uma linha de pesquisa com a professora Franciele, muito interessante, que está sendo desenvolvida, e eu tenho colaborado nessa parte de análise térmica. Minerais, como argilas, por exemplo, argilas de interesse farmacêutico, argilas de interesse de cerâmica, para interesse como cerâmicas, materiais combustíveis, tem sido uma linha que eu tenho colaborado com o professor Sandro, coordenador do programa em Ciências Farmacêuticas de Diamantina, né, que é a linha de pesquisa dele, e nós conseguimos explorar uma série de características a partir desses materiais. Os estudos mais comuns que nós conseguimos explorar nesse contexto vão desde a estabilidade térmica, que é uma informação primária para aquecimento de uma amostra, até quando ela se mantém intacta, até quando ela aguenta um tipo de processamento, e inúmeros outros fenômenos, como o processo de desidratação, processo de transição
vítrea em polímeros, que é extremamente útil. Nessa transição, nós temos a alteração de um material amorfo ou semicristalino, duro, para um material borrachoso, mais maleável, e que para a química de polímeros é extremamente interessante, para o uso de plastificantes, quantidades de plastificantes úteis na maleabilidade desses polímeros. Para a determinação de pureza de materiais, é possível a gente utilizar dados de evolução de calor do DSC pela equação de Van Hoff, e aí quantificar uma determinada impureza. Então, os estudos são inúmeros. E, mais recentemente, nos últimos 3 anos, nós temos trabalhado o nosso grupo para a cinética de fenômenos. Então, a partir de dados de evolução de calor, ou dados de conversão do material por aquecimento, que é o processo de decomposição, nós conseguimos associar a equação de Arrhenius e encontrar a energia de ativação daquele processo, um processo de decomposição, um processo de conversão polimórfica. É possível conhecer o fator pré-exponencial, que é o logaritmo de A da equação, que eu vou mostrar para vocês, e o número de colisões efetivas para que um processo ocorra, mudanças de estado, avaliação de compatibilidade entre componentes de uma formulação, e que na área farmacêutica nós chamamos de pré-formulação, que é um estudo dedicado a conhecer essas características dos materiais. Na termogravimetria, nós avaliamos, portanto, a perda de massa do material em função da temperatura. Eu citei algumas datas para vocês terem uma noção de temporal, né, de como aconteceu a evolução da termogravimetria, mas com um destaque importante que a primeira utilização, lá em 1907, 1905, onde era tudo muito primário, onde o conhecimento era muito empírico, as termobalanças não tinham equipamento, não tinham um programa controlado de temperatura, e avançou de tal forma que em 50 anos, após 50 anos, com o avanço da ciência e no na Segunda Guerra, é que se conseguiu, de fato, chegar a um termoanalisador multifuncional, capaz, então, de oferecer dados de TG, dados de derivada e dados de DTA. Esse termoanalisador é um dos primeiros modelos, que é o da Perkin-Elmer. Eu gosto de citá-lo nas apresentações, ele está lá no nosso laboratório, fazendo parte de um acervo histórico que a professora Irene mantém como uma cultura histórica da análise térmica, bastante arcaico, obsoleto, não funciona mais, mas para a gente ter noção da evolução desses instrumentos. Um outro modelo, esse modelo da NET, que eu apelidei carinhosamente de dinossauro, tá? Não pelo tamanho em si, mas pelo tempo em que ele está no laboratório e que funciona até hoje. Ele tem um porta-amostra que comporta uma quantidade maior, em torno aí de 150 a 200 miligramas de amostra, e que eu utilizo bastante para separação de polimorfos em fármacos. O modelo da Mettler-Toledo, que é um TG também acoplado a DTA, e os modelos da Shimadzu, esse que eu acabei de apresentar, que é o DSC modelo 50, e esse modelo 60, que é o que eu mais utilizo nos nossos estudos. Então, fazendo uma representação esquemática do porta-amostra, a partir desse compartimento, existe um termopar que contém um cadinho de material de alumina, eu trouxe para vocês verem, é bem pequeno, nós temos que manusear tudo com o uso de uma pinça, porque o próprio resíduo de gordura da nossa mão, ou de umidade, pode interferir na análise termogravimétrica, então bem pequenininho, ok? Esse material é de alumina, um material termicamente inerte para temperaturas altíssimas de trabalho. Um cadinho desse de alumina posicionado à esquerda do observador é chamado cadinho referência e ele fica vazio durante toda a minha corrida. E do lado direito, o mesmo cadinho, aliás, um cadinho análogo, não o mesmo, mas é o meu porta-amostra. A termobalança são dados, então, por esses dois termopares acoplados aqui à minha balança térmica, onde tudo vai acontecer.
Uma vez que eu pese essa amostra, monitorada pelo software acoplado, pelo computador acoplado ao TG, a gente fecha o forno e trabalha com o equipamento. Percebam que atrás do TG estão as nossas linhas de gases, ok? Então, o gás nitrogênio, ou trabalhar em ar, como eu disse, o gás nitrogênio é o mais usado, porque é uma atmosfera inerte, não vai reagir com a amostra, mas nós também podemos trabalhar com a atmosfera oxidante, quando existe a necessidade de um estudo específico desse tipo de comportamento do seu material. Uma curva gravimétrica típica está representada nesse gráfico. Então, aqui no eixo Y, porcentagem de massa da minha amostra, no eixo X, a temperatura da minha curva, da minha análise. Como eu trabalho muito com orgânicos, normalmente as corridas elas começam a temperatura do laboratório, em torno de 25 a 28 graus, e eu conduzo aqui essas análises até mais ou menos 600 graus, que já é suficiente para decompor todo esse material, tanto na parte de insumos farmacêuticos, quanto na parte de alimentos. Portanto, partindo da minha amostra sólida, que é o meu 100% de massa, a temperatura vai evoluindo até que chega um ponto onde começa a haver perda de partes desse material, que é o que nós chamamos de fenômeno de decomposição. Então, parte desses voláteis vão sendo perdidos no decorrer da análise e resta para a gente um resíduo sólido, que é a minha massa final. Ou não. Pode ser que eu trabalhe com uma amostra que apresente um nível de decomposição térmica onde sobra 0% de massa ao final dessa corrida. Então, massa inicial e massa final, a diferença entre massa inicial e massa final me dá a perda de massa, que é o ΔM, desses compostos que foram volatilizados ao longo da análise. Numa curva típica de TG, nós não temos apenas a perda de massa, que é o fenômeno da decomposição em si, certo? No fenômeno número 1, essa perda de massa envolve a perda de componentes voláteis, como, por exemplo, solvente e umidade. Então, vocês podem perceber que é possível caracterizar os materiais quanto ao nível de hidratação, água propriamente dita, ou qualquer outro solvente residual de uma síntese, algum solvente orgânico. Eu posso ter em temperaturas maiores a identificação de água presente no retículo cristalino, que é o que nós chamamos de água de cristalização, ou água de hidratação desse material. O fenômeno de decomposição, propriamente dito, onde uma rampa maior ela é observada, até que se chega a um patamar, que é o meu resíduo, também chamado de cinzas, ou negro de fumo, ou fuligem do processo. Então, ao final de uma corrida termogravimétrica, como eu havia mostrado para vocês, o cadinho vazio, branco, referência, que é o meu cadinho que tem que ser colocado na termobalança, ao lado de um cadinho contendo um resíduo preto após o processo de decomposição. Esse cadinho ele é reutilizável, nós reaproveitamos, ele tem uma estabilidade térmica suficiente para suportar várias corridas. Então, entre uma corrida e outra, a gente usa um processo de limpeza, usando KClO3 em chama, para carbonizar toda a amostra orgânica e remover essa sujidade. Depois nós lavamos com água corrente normal e levamos para a secagem, ok? Aí, a termogravimetria derivada, que é um tratamento matemático a partir dos dados obtidos da TG, vai utilizar cada variação de massa em um determinado ponto T em função daquele tempo de análise e mostrar para mim exatamente onde ocorre o início e o fim do fenômeno. Por isso nós chamamos que a DTG é a identidade térmica do material. Então, fazer a derivada de uma curva TG é uma prática frequente, uma prática obrigatória. Obter curva TG já pede a derivada daquele conjunto de dados para a gente conseguir acertar pontualmente
onde é o início da perda de massa e onde é o final naquele intervalo, naquele fenômeno. Então, toda vez que a gente pedir um ATG de um material, principalmente se for um material desconhecido, onde não se sabe o comportamento térmico dele, nós aplicamos a derivada em todos os pontos da curva para conseguir distinguir esses fenômenos. Nesse gráfico à minha direita, eu quero destacar para vocês a importância de se trabalhar com a derivada quando eu vejo, por exemplo, fenômenos sobrepostos ou pouco distintos e que podem nos levar à falsa sensação de que houve uma rampa única ou uma curva única de perda de massa. Nesse caso, no primeiro quadrinho a gente tem um fenômeno apenas, no segundo a gente observa que uma primeira etapa onde parece haver um intervalo para a segunda. Nesses casos de dúvida, a derivada é fundamental, porque ela vai mudar a inflexão desse ponto, mostrando onde o fenômeno térmico se distingue. Assim como no terceiro e no quarto. Esse último, então, a gente tem 1, 2, 3 pontos de derivada escondidos em uma rampa apenas. Então, a DTG, ela é a identidade térmica do material, e ela é necessária para confirmar os fenômenos térmicos envolvidos ao longo de uma curva completa. O oxalato de cálcio é o nosso padrão utilizado para calibrar a termobalança e para a gente conferir se o programa de temperatura ele está devidamente adequado. A TG do oxalato ela é bem característica. O oxalato ele apresenta uma água de adsorção, ele é monohidratado, cuja primeira perda a gente observa na rampa aqui, a desidratação do oxalato, formando um oxalato anidro. A etapa posterior, que é a segunda fase, decompõe esse oxalato em carbonato de cálcio e monóxido. O monóxido é perdido, tipicamente com uma variação de massa e teórica de 19%. E, por último, a decomposição final, formando o óxido de cálcio e liberação de CO2, deixando um resíduo teórico de 38% ao final da análise. O oxalato, portanto, é um padrão que a gente deve passar no equipamento sempre que, periodicamente, para confirmar a estabilidade, tanto da termobalança quanto das condições de aquecimento. Fatores instrumentais de características da amostra vão influenciar na minha corrida, tipicamente, da TG. Para a gente não perder tempo falando dela nesse slide, eu vou mostrar direto os exemplos e mostrar aqui para vocês como que razão de aquecimento, atmosfera, aglomeração de partículas, a massa, a condutividade térmica do material vão ser determinantes. A American Society for Testing Materials, a ASTM, é um órgão norte-americano que trabalha com dados de caracterização de materiais e que eu utilizo bastante nas nossas pesquisas, ele é muito usado em análise térmica, para referenciar métodos padrão de termoanálise, ok? Então, o Guia E2550 de 2017, ele traz para a gente um método padrão para se testar a estabilidade térmica por termogravimetria. Esse material, esse conteúdo, ele não está disponibilizado totalmente online, a gente consegue acessar o banco de dados universitários, então aqui da UFMG, eu consigo ter acesso a todos os protocolos da ASTM, e que oferecem diretivas, oferecem condições experimentais para se iniciar um processo de análise térmica. Isso principalmente quando é um material desconhecido. Nesse trabalho, nós conseguimos provar a decomposição de um fármaco antimalárico chamado lumefantrina a partir de dados de termogravimetria, usando duas condições experimentais, e assim conhecer a cinética de todo o processo. Eu estou falando de um fármaco, mas vocês vão perceber que a condição ela é totalmente análoga à área de alimentos também, quando a gente quer elucidar estabilidade térmica de materiais de interesse alimentício, e, portanto, a lumefantrina nas condições de 5 graus por minuto, 10 graus por minuto, 15 graus por minuto e 20, são as razões de aquecimento, onde a gente trabalhou e observou a conversão do material ao longo de todo o fenômeno, ofereceu esse conjunto de 4 curvas de decomposição, onde nós podemos calcular
a partir da equação de Arrhenius e suas derivativas, a energia de ativação para desencadear o fenômeno. Então, para a gente decompor lumefantrina, são necessários aproximadamente 53 kJ/mol. Todo esse conjunto de dados cinéticos tem uma importância única para a indústria farmacêutica, porque refere-se à condição no qual a lumefantrina pode passar por um processo de compressão, de encapsulamento, ou de armazenamento depois, na sua condição de estocagem, até que a gente conseguiu determinar que em 19 meses, nós temos redução de lumefantrina em 50% do seu material originário a 25 graus. Então, dados extrapolados de uma curva TG foram utilizados para alimentar esse conjunto de dados cinéticos, e nós conseguimos aí a publicação desse trabalho proveniente aí do meu segundo ciclo de pós-doutorado. Em analogia à influência da razão de aquecimento, eu tenho trabalhado nos últimos meses com um material muito conhecido de vocês, que é a quitosana. A proposta desse trabalho é feita com o professor Guilherme, o meu supervisor, e com a professora Arlete, da engenharia, aí também de Diamantina, onde ela pretende trabalhar com quitosana, né, que é uma matéria-prima, um polissacarídeo complexo, extraído aí de alguns artrópodes, especialmente crustáceos, e propor esses filmes de quitosana para veicular fármacos, que aí, então, envolve a tecnologia farmacêutica do professor Guilherme. Nessa primeira curva TG, eu trouxe para ilustrar o pó da quitosana, uma foto para vocês observarem a granulometria do material, o aspecto que ele apresenta, e uma rampa característica de decomposição térmica da quitosana pura, ok? Ela apresenta uma perda de massa em torno de 10% nos estágios iniciais do aquecimento, então até mais ou menos 96 graus, a quitosana ela é desidratada. Depois a linha de base em perda de massa ela é estabilizada, a gente não observa nenhuma perda, e aí sim a estabilidade térmica até 256 graus, com uma perda próxima a 46%. É um material que tem uma estabilidade térmica elevada, nós estamos falando de um orgânico. Então, 256 graus para o material orgânico apresenta uma estabilidade diferenciada diante de outros materiais de mesma natureza. Por isso, a quitosana ela é muito explorada, ela é muito estudada, né, por uma série de aplicações. Então, aqui no final ainda sobra um resíduo carbonado, um resíduo cinza, uma fuligem de 25% de massa. Então, trata-se de um material com uma estabilidade térmica importante para o conhecimento da nossa área. Ao lado, um filme de quitosana proposto pela professora Arlete e os seus alunos. Esse filme, vocês vão perceber que ele está com um corte, ele está aqui recortado, né? Eu tive que cortar esse filme para coletar uma parte amostral do material e levar para a análise térmica, por isso esse dente aqui na lateral do filme, mas ele é bem fininho, ele apresenta um aspecto brilhoso, só de observar macroscopicamente, a gente já pode perceber que é um material que passou por uma tecnologia de hidratação, de uso de solventes, o que é comprovado pela curva TG. Quando a gente observa no mesmo intervalo de temperatura em relação à quitosana em pó, a perda de massa ela é gradativa e ela não cessa. Ela continua perdendo esses voláteis até o ponto de estabilidade térmica, onde a derivada, que é essa curva em rosa mais clarinho, mostra a inflexão e decomposição do filme. Duas informações importantes nesse comparativo para a quitosana e para o filme. O primeiro é em relação a essa perda de voláteis e perda de componentes até o ponto de decomposição. Para a quitosana pó, em torno de 10%, numa rampa até 96 graus. Para o filme, nós temos duas rampas que a derivada mostrou para mim inflexão. Primeiro uma perda de 6%, depois outra perda de 14%. E aí sim a decomposição, deixando o resíduo do filme. Se a gente observar o ponto de estabilidade térmica do pó
quitosano, 256 graus. E agora, no filme, 214 graus, a informação é preciosa, ela é valiosíssima. No filme, a quitosana, ela se rearranja com os demais componentes da formulação e obtenção do filme e faz com que essa tecnologia inserida no processo leve uma redução de estabilidade aí em torno de 40 graus. Era 256 apenas no pó, e agora passa a ser 214 para o filme. E mesmo sendo uma redução de 40 graus, é um filme muito estável, porque é um filme praticamente desidratado, ele passou por um processo de desidratação de 24 horas, e que ainda apresenta uma estabilidade de 214 graus, proposto, então, para sistemas de entrega de fármacos, que é tarefa do professor Guilherme daqui em diante. 214 graus é uma temperatura segura de trabalho em processos farmacêuticos, tá? Não é uma temperatura a ser alcançada, a ser atingida por um processo industrial convencional, é um processo simples, ok? Então, dessas duas comparações, as curvas termogravimétricas do material, ou material de partida quitosano, e do filme, que é a tecnologia obtida desse produto, indicam para a gente como que essas características do material, elas foram modificadas no decorrer da plastificação desse material, ok? Na análise térmica diferencial, onde existe uma medição contínua de temperatura entre amostra e material de referência, eu havia comentado que o ponto de detector, que está aqui embaixo da tela, consegue medir apenas um ponto de alteração de temperatura desse porta-amostra. Por isso que ela é diferencial. É a temperatura, é a diferença de temperatura entre referência e amostra, que é a variação, portanto, ΔT, em função de temperatura, em função do tempo de análise. A DTA, ela é muito útil quando a gente faz a acoplagem de técnica ao TG, porque ela também mostra fenômenos para a gente compatíveis ao que o DSC vai mostrar. Aqui nos gráficos superiores, eu coloquei uns slides de material, coloquei figuras de materiais termicamente inertes, só para mostrar para vocês que quando um material ele é utilizado como referência, a variação dele em função do tempo, ela é constante, ela não muda, ela é inerte, ela não oscila em função do aquecimento. E esse é o material que a gente pode ser utilizado, então, como material referência. A combinação de TG e DTA simultâneos foi um avanço em análise técnica. Eu gosto de ilustrar essa simultaneidade usando o fármaco atorvastatina cáustica trihidratada como exemplo. Cada fenômeno de desidratação, de perda de água de cristalização, de fusão, de decomposição da atorvastatina, ela é mostrada aqui na linha em verde, que é a DTA da corrida. E que alguns desses fenômenos são observados na curva em vermelho, que é a curva termogravimétrica. Esse conjunto de dados gerou para a gente um estudo bem interessante sobre a cinética de interação da atorvastatina com a furosemida, onde nós trabalhamos qual é o potencial de interação desses dois fármacos, pensando numa formulação em dose fixa e combinada. Na calorimetria exploratória diferencial, que é outra técnica muito explorada em análise térmica, deixa eu voltar aqui só um minutinho. A DSC, ela vai medir para a gente a diferença de energia entre a amostra e o material de referência, quando são submetidos a um programa controlado de temperatura. Não é sinônimo de DTA, reforçando, porque na DSC, o detector, ele avançou de tal forma, em termos de tecnologia, que ele envolve todo o compartimento e consegue avaliar uma área de transferência de calor. Então, esse fluxo de calor, seja ele um fluxo de absorção de calor, chamado fenômeno endotérmico, ou um fluxo de liberação de calor da amostra, que é um fenômeno exotérmico, ele é medido em potência, em watts. A potência do equipamento, watts, que tem como representação para a calorimetria em joules por segundo, vai ser capaz, então, de avaliar a entalpia decorrente de várias alterações físicas, ok? Seja uma alteração de transição de estado ou uma alteração de transição de fase da amostra
quando nós falamos de variação de entropia do sistema. A entropia, que é a desordem, está intimamente relacionada a fornecimento de temperatura. Então, lembrando que para TG, DTA ou DSC, nós estamos trabalhando uma condição de maior energia. Existe fornecimento de calor. Então, fenômenos de modificação de estado ou modificação de fase vão ser observados em temperaturas elevadas, ok? Para a gente extrapolar esse raciocínio para condições de trabalho, 25 graus, 30 graus, nós temos que entender o comportamento naquela faixa de trabalho, de interesse à tecnologia do processamento do material. Esse é o equipamento tipo de DSC da Shimadzu, que é o que a gente tem no laboratório, é o que eu mais utilizo. À esquerda, o modelo 50, e aqui à direita, o modelo 60. Abrindo o forno, contendo o compartimento das minhas amostras, nós utilizamos o porta-amostra à base de alumina, que eu trouxe para vocês verem. Esse é o cadinho de alumínio, perdão. Esse é o compartimento de amostra, um cadinho de alumínio, ok? Ele está aberto e nós trabalhamos com um sistema fechado para reduzir as variações de pressão no meio intra e extra cadinho. Então, aqui, ops, caiu uma tampinha, não tem problema. A minha tampinha, deixa ela aqui. E no final, quando nós tampamos esse cadinho, ele vai ter esse aspecto, certo? Cadinhos de alumínio não são reaproveitados, a não ser que eu trabalhe em modo aberto e consiga recuperá-lo para estudos posteriores. Mas uma vez que eu fecho o cadinho, esse é o aspecto que o material, que o meu porta-amostra fica, eu termino uma análise, descarto esse material. Para a utilização do equipamento, a gente usa o índio como material de referência e calibração de detector, tá? O índio ele tem fusão próxima a 156 graus, com calor de fusão de 28,45 joules por grama. Então, todo dia antes de começar uma análise por DSC, nós temos que fazer uma corrida com o índio, que ele vem na forma de pedacinhos de metal bem pequenininhos, com uma massa definida, então a gente coloca no equipamento, faz uma corrida, e nós temos que encontrar fusão e calor muito próximos a esses valores, comprovando a calibração do equipamento, certo? Desses fenômenos de DSC, sejam ele um fenômeno endotérmico, de absorção de calor, ou um fenômeno exotérmico, onde a amostra libera calor, nós conseguimos estudar a transição de estado, que é a fusão do material, uma transição cristalina e a cristalização, que são transições de fase desse material, o processo de vaporização ou sublimação desses voláteis, o fenômeno de adsorção ou de dessorção, quando você tem materiais úmidos, a perda dessa água de hidratação, a água que vai estar na superfície, ela é mostrada numa curva DSC como um fenômeno a baixa temperatura e um fenômeno endotérmico. Quanto mais baixa a temperatura, maior o indício de que esse solvente seja um solvente orgânico volátil, resíduo de uma síntese, por exemplo. Vou mostrar para vocês. O ponto de Curie, que é muito usado em metais, onde a gente consegue mudar propriedades magnéticas do material em função da temperatura. A identificação de cristal líquido e as transições vítrea e a medida de capacidade calorífica desse material. A vítrea e a capacidade calorífica, elas não são acusadas como um fenômeno em pico, mas sim como uma alteração de linha de base, sugerindo para a gente, então, se o material consegue se tornar, passar por essa transição e medimos a capacidade calorífica dele. Assim como a TG, a STM também tem um guia bastante útil para estabilidade térmica de materiais por DSC, que é o protocolo E537 de 2012. Então, mais uma vez, quando a gente está trabalhando com material desconhecido, ou material onde você já tem pouco conhecimento de comportamento de calor, os guias da STM serão muito úteis para direcionar os nossos trabalhos. Além das publicações científicas, certo? Você tem um determinado estudo publicado, um periódico científico reconhecido, um periódico consagrado, né, da nossa área, você pode estar usando como referência para começar os seus experimentos, certo?
Bom, quando a professora Franciele fez o convite para a proposta desse seminário, para a área de alimentos em específico, e eu já tenho algumas pesquisas em andamento para a área de alimentos, eu tive o interesse de fazer a caracterização de alguns açúcares comerciais por análise térmica para trazer para vocês. Então, esses dados foram coletados nessa semana que se passou, e eu utilizei 4 amostras de açúcares comerciais, para vocês visualizarem o potencial da entalpia desses sistemas, ok? Nessa corrida, onde eu trabalhei de 30 a 300 graus, com 10 graus por minuto em razão de aquecimento, na atmosfera inerte, nós podemos visualizar para o açúcar mascavo, lembrando que a foto do açúcar mascavo, para ilustrar a nossa apresentação, é um açúcar bruto, o açúcar extraído da cana-de-açúcar na forma como ele é extraído, certo? Ele tem um aspecto escuro, um aspecto molhado, ele tem brilho característico e tem pontos de cores diferentes que indicam para a gente a heterogeneidade dessa amostra. Quando a gente faz uma curva DSC do açúcar mascavo, a gente observa 3 fenômenos importantes de evolução de calor. O primeiro deles é em baixa temperatura, que é esse fenômeno endotérmico, que forma toda essa barriga, esse fenômeno amplo, aqui no início da minha corrida, que vai chegar em mais ou menos em torno de 80, 90 graus, característico de desidratação desse açúcar, e que comprova mesmo a identidade desse tipo de açúcar mascavo. No decorrer do aquecimento, a gente observa um fenômeno caracteristicamente endotérmico, que é a fusão do açúcar. Para açúcares em específico, determinar a fusão significa determinar o ponto de caramelização desse material. Na tecnologia de alimentos é extremamente útil. Caramelizar um açúcar significa mudar características organolépticas desse produto alimentício. E significa também chegar próximo à etapa de decomposição ou carbonização do material, onde o processo tem que ser interrompido, que é exatamente essa linha flutuante que nós vemos aqui a partir mais ou menos de 190 graus, característico de um processo de decomposição. Então, mexer com caramelização de açúcar deve contemplar essa faixa de trabalho onde ele se funde, carameliza, muda de cor, mas não se decompõe, para que o produto ele tenha as características organolépticas desejadas. Um pico típico de DSC, esse aqui endotérmico, que corresponde à fusão da sacarose do açúcar mascavo, ele apresenta uma borda assimétrica. Então, se você comparar o início da análise aqui e o final da análise nesse ponto, não há similaridade de fenômeno térmico. Quando o fenômeno não tem similaridade de bordas, quando o fenômeno térmico, o pico, ele é assimétrico, nós podemos inferir complexidade nesse material, impureza nesse material, ou processo de extração não satisfatório, contribuição de várias moléculas diferentes para que um fenômeno apenas ocorra, certo? Coerente, nós estamos falando de açúcar mascavo, ele é um açúcar que não é tratado, certo? O pico desse processo de fusão é dado em 183 graus, é o ápice do meu pico de DSC, é bem essa pontinha aqui, ó, do pico. Mas não é ele que é utilizado para caracterizar como valor de fusão do açúcar. Isso porque o próprio software dos equipamentos de análise térmica do DSC consideram que um fenômeno, ele não é simétrico, ele tem essas variações de fluxo de calor nas bordas. Então, a integração de toda essa área indica para a gente o chamado T17, que é a temperatura característica do fenômeno. E é um outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção nessas abordagens. Quando a gente vai caracterizar o material por temperatura de fusão ou qualquer outro fenômeno, o valor a ser adotado é o 17 desse fenômeno, porque considera a assimetria de todo o pico, ok? O próprio software
também calcula para a gente o calor envolvido. Então, o calor para fundir essa massa de açúcar mascavo, a massa pequena para DSC, nesse modelo de equipamento, o Shimad DSC-60, em torno de 1,5 miligrama, tá? Para fazer uma corrida com sensibilidade satisfatória. Então, para fundir essa massa de açúcar, são necessários mais ou menos 57 joules por grama de amostra. Quando a gente faz a mesma corrida, nas mesmas condições, de 30 a 300 graus, 10 graus por minuto, atmosfera inerte, com açúcar cristal, e aí todo mundo consegue se lembrar com facilidade o aspecto de um açúcar cristal, nós já observamos dois fenômenos interessantes, visualmente falando. Primeiro, o perfil desse fenômeno em relação ao mascavo, que agora encontra-se com um pico muito mais fino, com bordas muito mais simétricas, indicando a alteração desse material em termos de pureza, em termos de purificação. Quanto mais estreito um fenômeno captado por DSC, maior a sugestão de que esse material encontra-se puro, apresenta um alto grau de pureza. Só ele contribui para aquela transição de fase ou transição de estado. Então, o offset de fusão de um açúcar cristal, 188 graus. No meu açúcar mascavo, 171. É muito diferente, pessoal. A fusão de um açúcar em 171, um açúcar mascavo, e a fusão do cristal em 188, já indica para a gente uma diferença grande em composição desse tipo de açúcar. Nós não podemos falar que trata-se da mesma sacarose. Existem outros componentes que estão contribuindo aí no comportamento térmico do açúcar mascavo. Agora vamos observar o açúcar refinado, tá? O açúcar refinado também, talvez seja fácil de vocês conseguirem visualizar ou lembrar do aspecto dele. É um açúcar trabalhado em granulometria, a partir do cristal, ele é mais fino, então o pico tende a ficar ainda mais fino, mostrando a fusão desse açúcar, e com um offset de fusão em 184 graus. Quando comparado ao açúcar cristal de 188 para o refinado em 184, nós estamos falando de temperaturas mais próximas, com um delta aí de 4 graus, mais ou menos. E diferente do mascavo, onde a fusão ela apresentou um valor bem mais baixo, um pico bem mais largo, onde a contribuição de mais de um componente estava alterando a transição desse material. E olha que interessante, quando a gente avalia um açúcar chamado açúcar de confeiteiro, né, aquele açúcar muito fininho, ele tem um aspecto próximo, até mais fininho do que um sal refinado. O açúcar de confeiteiro é usado para fazer a pasta americana, para cobertura de bolos, por exemplo. Quando a gente observa o açúcar de confeiteiro, o pico é tão fino quanto o açúcar refinado, mas apresenta um offset de fusão um pouco mais deslocado para baixo, em 181 graus. Então, caracterizando esses 4 açúcares, eu vou colocar os 4 sobrepostos para vocês visualizarem melhor, né, o que a técnica pode oferecer para a gente. Nós vimos uma diferença nítida em composição e em fenômeno de fusão para cada um desses açúcares. O açúcar mascavo em marrom, com um perfil de hidratação e com um perfil de composição bem evidentes. O açúcar cristal em azul, com uma fusão maior. O açúcar cristal, ele tem um empacotamento de partículas, ele está na forma de um cristal. O refinado, que é o azul mais claro, ele passou por um processo de trituração. E o confeiteiro ainda mais fino, que é a curva em rosa, indicam para a gente que o empacotamento da sacarose ao longo desse açúcar está proporcional, está coerente à entalpia requerida para promover o estado de transição, que é a fusão entre esses açúcares. Quanto maior o empacotamento, então da esquerda para a direita, partindo de confeiteiro para o refinado e para o cristal, quanto maior o empacotamento, mais difícil está sendo romper essa rede cristalina e promover a fusão dessa sacarose. Comparando os valores de T17 do cristal,
188. Do refinado, 184 graus. E do confeiteiro, 181. Eles têm um delta em torno de 3, 4 graus. É aceitável para compararmos a qualidade desses 3 açúcares, a identidade desses 3 açúcares. Então, a influência aqui, nesse ponto, é da granulometria do material. Então, trabalhar com materiais mais finos vai gerar um tipo de fluxo de calor diferente do que se eu trabalhar com materiais mais empacotados, materiais com uma granulometria maior. Não é uma regra. Para cada tipo de material, isso deve ser avaliado. Se há a possibilidade de trabalhar com material granular ou um material fino, refinado, ou que vai passar por cominuição, então esse tipo de comportamento, ele tem que ser medido, ok? Uma outra possibilidade que a DSC pode nos oferecer, que é um trabalho desenvolvido em parceria com o meu supervisor, com o professor Guilherme, é a avaliação do potencial oxidante de alguns óleos vegetais, que são de bastante interesse tanto para a indústria farmacêutica quanto para a indústria de alimentos. Esse trabalho tem sido desenvolvido por um aluno do professor Guilherme, onde ele utiliza o óleo de cártamo. Cártamo é uma planta rica em ácidos graxos poliinsaturados, principalmente os ômega 6 e ômega 9, e que apresentam um interesse para a saúde suplementar. Para quem está em academia, quem quer substituir a massa gordurosa do corpo por uma massa mais magra, mais saudável. O óleo de cártamo tem essa proposta, ok? Quando a gente compara o perfil de evolução de calor em azul, numa atmosfera de nitrogênio, que é inerte, e em preto, numa atmosfera de oxigênio, agora nós estamos trabalhando com a mesma amostra, mas com atmosferas diferentes. Com um aquecimento brando até 240 graus, porque um detector de DSC, ele não aguenta aquecimentos oxidantes, ele estraga. Por isso eu fiz uma corrida teste. A gente percebe um fenômeno exotérmico muito mais proeminente para a atmosfera oxidante. Sugerindo, portanto, que componentes oxidáveis do óleo de cártamo, eles podem sim existir na amostra com a finalidade de ter potencial antioxidante no organismo e até mesmo sendo medido em quantidade de calor. Na atmosfera oxidante é necessário em torno de 40 joules por grama para promover a oxidação desses componentes. Na atmosfera inerte, em torno de 20, onde é bem mais suave, é mais brando esse tipo de fenômeno. É uma outra forma de se explorar a DSC com essa finalidade para os insumos alimentícios ou nutracêuticos, né, onde a gente trabalha aí nessa interface nutrição e farmácia. Num conjunto como um todo, eu trouxe para a gente fazer assim, um desfecho da nossa apresentação, todas as técnicas que eu utilizo na minha rotina, combinadas para a quitosana, ou a quitosana que eu havia mostrado anteriormente. Em vermelho, a curva TG, em rosa, a derivada da curva TG, em verde cian, a DTA, mostrando as alterações de temperatura ao longo de toda a corrida, e em preto a curva de DSC desse material. No eixo X, a temperatura de trabalho, e vocês podem perceber que, para cada fenômeno observado, por exemplo, na DSC, eu consigo comparar na DTA e na TG algum outro fenômeno correspondente. Se esse fenômeno não envolver perda de massa, por exemplo, então trata-se de uma transição de estado, a fusão. A fusão não pode perder massa, é o meu material sólido passando para um material liquefeito. Ele se funde, ele não pode perder massa naquele intervalo, certo? Então, o que se modificar na DSC sem perda de massa na curva TG é o indício de que está acontecendo uma transição de fase ou transição de estado. Agora, se houver perda de massa na minha curva TG e eu observo o fenômeno da DTA e a DSC aparece como um fenômeno gigante com um absurdo de calor, 503 joules por grama, aí todo o raciocínio de comportamento térmico da quitosana, ele é concluído.
É um material rígido, com uma estabilidade térmica elevada, que apresenta um nível de hidratação que pode ser usado para modificações de propriedades mecânicas da própria quitosana, por exemplo, na moldagem do filme, e que corroboram com outras técnicas para fechar essa identidade, essa possibilidade de quantificação do material. A análise térmica, portanto, não só qualitativamente a gente consegue explorar fenômenos ao longo do aquecimento, mas quantitativamente também, principalmente agora, como eu havia comentado, né, que a gente tem explorado esses fenômenos de entalpia e de perda de massa para estudos de cinética, de fenômenos de interação, fenômenos de compatibilidade entre materiais. Então, está aqui o composto total da quitosana de TG, DTG, DTA e DSC para ilustrar esse conjunto de dados. Bom, como o nosso tempo ele é curto, né, eu já passei até um pouco aqui do que a Amanda orientou. Tá me ouvindo, Amanda? Tudo certo aí? Com vocês? Sim, Betânia, tá tudo certo. Beleza. Pode continuar. Esse tempo é curto, eu adoraria continuar falando, mostrando os meus exemplos e tudo que a gente tem explorado aqui no laboratório, em parceria com o professor Guilherme, com a anuência da professora Irene, muito querida, em colaboração com o professor Wagner, do raio-x, da cristalografia, que é um parceiro muito importante nas nossas caracterizações de estado sólido. É uma técnica complexa, vocês devem estar com a cabecinha cheia de ideias, de dúvidas, não é? E é isso mesmo, é difícil mesmo, não é fácil, mas é um aprendizado, né, um dia após o outro. E quanto mais complexo, mais resposta a gente pode conseguir, tá bom? Aqui algumas referências que eu acho bobagem a gente, de repente, perder tempo em citá-las, mas no meu Lattes tem as nossas publicações e livros, ok? O meu e-mail de contato, e agora vou ficar à disposição de vocês para os questionamentos. Muito obrigada, pessoal. Betânia, muito obrigada pela apresentação. Eu aprendi muito, acredito que todo mundo aqui também aprendeu bastante sobre o tema. E então a gente vai abrir para as perguntas, tudo bem? Tudo ótimo, estou à disposição. O Rafael, ele perguntou se é possível verificar a temperatura de fusão do DTA com mesma credibilidade que o DSC? Sim, Rafael, mas se esse material apresentar alguma dúvida de identidade em termos de pureza, aí a DTA não passa a ser confiável mais, porque a DTA tem uma sensibilidade bem menor quando comparada à DSC. Agora, se você está trabalhando com um material certificado ou uma matéria-prima padrão secundário que seja, o sinal de fusão na DTA vai se mostrar como um fenômeno endotérmico na sua curva, né, no TG, DTA simultâneo, e você pode confiar nesse dado sem problema nenhum. É o seu dado de fusão. Mas para você inferir o valor específico, aí você vai ter que recorrer a DSC no valor de onset. Ok? A Ludmila, ela disse o seguinte: boa tarde, Betânia, parabéns pelo seminário. O que você observa ao analisar diferentes amostras de quitosana provenientes de caranguejo? Você acredita em alguma fonte mais promissora de obtenção desses biopolímeros? Ludmila, boa tarde. Eu não tenho muitas análises em amostras distintas, tá? De quitosana a partir do caranguejo. Eu tenho experiência com 3 fontes diferentes, ok? Foram parceiros diferentes, me entregaram material e eu fiz o comportamento térmico. O que eu observei das 3, provavelmente são de fornecedores diferentes, são né, claro que serão de fontes distintas em termos de extração.
hidratação do material. Então, em algum deles, eu posso ter uma hidratação maior ou menor. Eu observo isso pelo final de temperatura de perda de água e pelo tamanho do meu fenômeno de absorção de calor, pelo fenômeno endotérmico. Alguns são mais anidros, alguns são mais úmidos. Aí eu observo na perda de massa na curva TG. Então, quando eu confronto a perda de massa com o tamanho do fenômeno de absorção de calor, eu consigo chegar a essa resposta. Então, a diferença de hidratação desse material, a estabilidade térmica não varia, porque aí a gente já está numa temperatura muito além, né, em torno de 250 graus, então já passaram-se as possibilidades de eliminação de solvente residual ou de umidade. E o final do meu resíduo, quando eu termino a curva, fica muito pouco, porque é um material com uma resistência térmica absurda. Vai sobrar aí em torno de 25% de resíduo. Eu tenho experiência com 3 fontes diferentes, e a diferença que eu vejo é a hidratação do material, tá certo? Essa hidratação, Ludmila, ela pode ser da própria organização do polímero no animal, na hora que o animal fez a própria síntese, ou ela pode ser um indício de mau armazenamento. Porque se a matéria-prima, ela tem um acondicionamento, um transporte num frasco que não está hermeticamente fechado, ou que seja semipermeável, ou numa atmosfera com uma umidade muito elevada, vai haver contaminação da amostra. E aí nós vamos pegar aqui na análise térmica, nós vamos ver que está um material muito hidratado, por mau acondicionamento. Hidratação de material vai te dar 2 problemas. Primeiro, acelerar fenômenos de hidrólise, de decomposição por hidrólise, e segundo, contaminação microbiológica. Então, toda vez que a gente trabalhar com material que tem um nível de hidratação elevado, esses dois tipos de destinos, eles têm que ser contemplados. A conservação entre eles e a contaminação micro, ok? É o que eu vejo de diferença, tá? Eu não tenho uma experiência, assim, tão vasta com tipos diferentes de fornecedores de quitosano. Os 3 que eu analisei até hoje, eles apresentaram hidratação diferente desses materiais. Aí, o que era a outra pergunta? Se eu acredito na... Se você acredita em alguma fonte mais promissora de obtenção desses biopolímeros. Olha, eu não vou saber te responder no momento, porque uma fonte promissora para biopolímeros, bom, o que eu tenho ideia de obtenção, a fonte principal é a partir desses artrópodes. Eu vou te dever essa resposta, eu posso olhar para você, tá bom, Ludmila? Eu não sei te falar se a gente poderia ter uma outra fonte mais promissora em termos de rendimento, em termos de qualidade dessa quitosana. Não sei te responder no momento. Me desculpe. Ok, Betânia. O professor Guilherme, ele vai te fazer uma pergunta, então eu vou convidá-lo a abrir o microfone. Sinta-se à vontade, Guilherme. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Betânia. Quero te parabenizar pela excelente palestra, excelente webinário, e muito obrigado pelas menções também. Espero que a gente possa desenvolver muitos trabalhos aí, não só aqui na ciência de tecnologia de alimentos, mas também lá nas ciências farmacêuticas. Eu queria te fazer 2 perguntas, na verdade, mas no campo da especulação, assim, talvez você conheça algum trabalho associado. Como que a análise térmica poderia avaliar se algum material pode ser incluído ou enriquecido em um alimento que pode, enfim, possa ser submetido a um cozimento ou uma fritura em óleo? Como que a análise térmica poderia analisar esse enriquecimento, esse material que a ser incluído? E uma segunda pergunta até em função dos trabalhos que eu tido com a professora Franciele, análise, até qualquer coisa eu repito depois, a análise térmica consegue analisar a cedência de nanopartícula a partir de uma embalagem? Eu coloco a nanopartícula na embalagem, quero avaliar se está saindo da embalagem, enfim, que não é algo não necessariamente desejado, assim, a princípio. A análise térmica poderia auxiliar nesse sentido? Teria uma desorção da embalagem? Obrigado. Ok, Gui. Excelentes perguntas, tá?
não dá tempo da gente abordar tudo no seminário, mas a sua primeira pergunta, ela vai me dar uma chance de apresentar aqui para os nossos convidados um estudo extremamente importante que a análise térmica contribui, que são os estudos de compatibilidade. Quando a gente avalia a proposição de incluir um componente numa formulação, e se essa formulação vai resistir a uma fritura, um processo de cozimento, ou até mesmo uma esterilização utilizando calor, nós temos que saber o comportamento térmico desse material. Quando eu falo material, são todos, não só o principal, mas os demais componentes daquela formulação alimentícia, ou daquele alimento mesmo, propriamente dito, e temos que saber o comportamento do conjunto. Para isso, nós utilizamos como marcador um fenômeno característico de cada material. Se cada componente ele apenas funde, então nós temos que visualizar a fusão desse componente. Se o componente apresenta uma transição cristalina, que é uma transição de fase, se ele existe uma forma polimórfica e ele converte em outra, e isso acontece com a lactose, um açúcar encontrado no leite, nós temos a alfa-lactose e a beta-lactose. A partir de uma determinada temperatura, a forma alfa se converte na forma beta por uma conversão enantiotrópica. E isso é importante. Então, a análise térmica vai contribuir por um estudo de compatibilidade, certo? Nós avaliamos toda a corrida por DSC de cada um dos componentes, depois das misturas binárias, trinárias e da formulação. Se for uma formulação muito complexa, talvez a gente não consiga visualizar com tanta sensibilidade. Eu falo até mesmo em resolução de fenômenos. Os fenômenos, eles podem se sobrepor. E a gente tem um fenômeno único, exotérmico ou endotérmico. Ok? Mas se for uma formulação mais simples, até em torno de 3, 4 componentes, a gente consegue inferir esse comportamento por fenômeno. Mas, se esses fenômenos forem individualmente num delta de temperatura muito próximos, ou mesmo delta, aí vai ficar mais complexo a gente conseguir inferir se esse material é compatível. Não vamos sobreestimar também a análise térmica, porque aqui a gente trabalha numa condição de maior energia. Nós estamos fornecendo calor para esses materiais, o que não necessariamente vai acontecer numa temperatura ambiente. Agora, se a ideia é estudar o material para ser aquecido, na fritura, no cozimento, na esterilização, então a análise térmica, prontamente, ela é completamente cabível. Respondendo, então, nós avaliamos cada fenômeno por DSC e cada fenômeno nas misturas binárias ou trinárias ou da formulação proposta para inferir deslocamento ou alargamento ou ausência de algum sinal. Aí é possível a gente usar a DSC. E na sua segunda pergunta, em relação à cedência de componentes em filmes ou embalagens, tá? Em analogia à resposta anterior, a DSC é utilizada para caracterizar cada componente, inclusive aquele encapsulado ou veiculado no filme ou na embalagem, e a perda de massa, a TG, ela vai dizer para a gente em qual momento o material está perdendo partes dele e quantos por cento. Por massa molecular, nós fazemos uma regrinha de 3 para conferir se aquela porcentagem perdida é próxima à massa molecular do fragmento que foi liberado, seja ele por decomposição ou por perda mesmo de um volátil, que ainda não é a decomposição. É possível usar os dados de TG. O ideal é usar a TG acoplada ao FTIR, a infravermelho, ou massas, porque já vai havendo a identificação desses fragmentos em modo simultâneo. No nosso laboratório, a gente não tem esses equipamentos, então eu faço análise por resíduo, que foi o caso dos estudos com a lumefantrina, o fármaco antimalário. Eu fiz dá muito mais trabalho, mas a gente conseguiu responder. A gente faz as etapas de aquecimento, interrompe o aquecimento na temperatura de interesse, coleta o resíduo e leva para analisar no infravermelho. E aí a gente faz a leitura espectral e, por utilização de softwares e livros e tabelas, a gente consegue inferir quem é que está saindo naquele ponto.
É um trabalho árduo, mas eu resolvo, é o que tem no laboratório, dá para a gente fazer. Para essa ideia que você tem, a TG, por análise residual, ou acoplada a infravermelho ou massas, vai responder muito bem o tipo de material que está saindo em determinada temperatura. Seja num filme, seja numa embalagem, a gente consegue inferir. E a análise térmica, ela corrobora com outras técnicas. Ela não faz um milagre sozinha, certo? Então, a gente consegue explorar uma série de comportamentos junto com outras técnicas também, para inferir propriedades de estado sólido ou propriedades de modificação desse material. Ok? Respondido? Ok, Betânia, muito obrigado. A próxima pergunta é do Rafael. Ele perguntou: como você determina a temperatura de transição vítrea com confiabilidade? Pois normalmente é difícil de identificar onde começa a alteração da linha de base, mesmo usando o software da Shimatsu. Sim, Rafael, é muito difícil visualizar a transição vítrea, tá? Porque pode ser que a alteração do material amorfo ou semicristalino para um material borrachoso seja muito sutil. É um material de CP, capacidade calorífica muito pequena, então a oscilação da linha não é tão evidente. Para isso, a gente tem que lembrar que nós temos que fazer um protocolo de tratamento, de limpar o histórico térmico desse material, fazendo uma corrida prévia, até pelo menos menos 50 graus antes do ponto que te interessa, ok? Se a sua transição vítrea vai estar da ordem de 30 graus, 40 graus, você tem que descer a temperatura do equipamento para temperaturas inferiores. Fazer uma primeira corrida até passar o possível ponto de transição, resfriar o equipamento novamente, e na segunda corrida é que você enxerga essa linha. O que acontece com frequência, Rafael, é as pessoas tentarem ver transição vítrea sem fazer esse tratamento térmico, que nós chamamos de limpar o histórico térmico dos materiais. Se a gente não limpa o histórico térmico, as cadeias estão desorganizadas. A contribuição de fluxo de calor de cada uma delas é muito heterogênea. E você não vai fazer uma medição exata, o mais próximo possível do que você deve encontrar, ok? Por isso, limpar o histórico térmico. Volta a temperatura lá para baixo e vem de novo fazendo essa corrida. Outra dica que eu dou, trabalhar com massas de amostra um pouco maiores, tá? Esse cadinho de alumínio da Shimadzu que eu mostrei para vocês, esse aqui, ele comporta em mais ou menos 2 miligramas de amostra, não vou considerar a densidade, claro, mais ou menos 2. Então, você pode tentar colocar um pouco mais de amostra para melhorar a sensibilidade dessa leitura, tá? Uma outra dica que eu dou, trabalhar com razões de aquecimento. A STM, que é aquela instituição que preconiza a caracterização de materiais, sugere nós trabalharmos com razões de 10 a 20 graus por minuto. Então, se você tenta encontrar a transição a 10 graus por minuto, não conseguiu visualizar, você pode tentar mudar para 12 ou abaixar para 8, próximas àquele valor, para melhorar a difusão de calor entre as suas partículas e visualizar essa flutuação, visualizar melhor essa flutuação de linha, indicando a transição vítrea do seu material. Mas não é fácil mesmo, tá? No meu segundo ciclo de pós-doutorado, eu trabalhei com polímeros de impressão molecular com o professor Christian Fernandes, da farmácia. É um material para extração em fase sólida e preparo de amostra. Ele é um polímero. E foi impossível determinar a transição vítrea, porque além de ser muito complexo, cada cadeia de MIP contribui de formas aleatórias na alteração desse fluxo. Eu fiz vários testes de aquecimento, de resfriamento, pegando cada intervalo que eu suspeitava de alteração de linha de base, ok? E recorrendo à literatura, se já existe alguma publicação que possa me ajudar a afirmar pontualmente se é ou não. Para você confirmar se é uma transição, Rafael, e nós estamos falando de alteração de estado cristalino, estado vítreo do material, é fazer análise de empacotamento, análise por raio-x. Porque inicialmente você tem um material amorfo ou semicristalino,
passou a transição vítreo, você tem um material mais borrachoso, completamente amorfo. Então, o raio-x tem que te acusar essa diferença de ordenamento de célula unitária. Faz o raio-x antes, faz o raio-x depois, nesses pontos duvidosos de onde possa ser a transição vítrea dos seus materiais, que é o que eu faço em parceria com o professor Wagner para determinação da transição vítrea. Ok? Ok, Betânia. A próxima pergunta é da Axa. Ela pergunta, ao avaliar a amostra lipídica, qual dessas técnicas você mais indicaria quando quer avaliar a estabilidade oxidativa, por exemplo, ou composição daquele material? Essas três que eu disse, tá? TG acoplada a DTA e DSC, porque vão te dar propriedades distintas. Na TG acoplada a DTA, você vai visualizar aqui estabilidade térmica, identidade do material em termos de decomposição, a rampa de decomposição, se ela é em rampa única ou se ela ocorre em 2 ou 3 rampas de fragmentos do ácido graxo, ok? E a DSC vai te dar a entalpia desse material. As experiências que eu tenho com óleos, em geral, esse trabalho, inclusive, com o professor Guilherme, do óleo de cártamo, mostrou para a gente, de modo muito evidente, a existência desses oxidantes na atmosfera oxidante. Então, a própria TG, ela deve ser conduzida também numa atmosfera oxidante, e você vai visualizar uma perda de massa mais acentuada. Lembra que a atmosfera oxidante, ela favorece a quebra, ela favorece a degradação. Então, além de temperatura, a gente também tem a decomposição pela própria atmosfera. Então, para ácidos graxos, que é um tipo de material de bastante interesse para a nossa área, para a área de vocês também, não pode faltar caracterização por TG e por DSC. As TGs, hoje, a maioria dos equipamentos já faz análise simultânea em DTA. Então, você vai ver em cada fenômeno de DSC, um fenômeno de DTA característico, né? A maioria deles. Não vão ser todos, não. Mas você tem que fazer as três. A TG e a DSC. As três, TG, DTA e DSC. Ok? Ok, Betânia. Eu acho que a nossa última pergunta é do Rafael. Ele pergunta se picos endotérmicos que antecedem a fusão de um polímero pode estar relacionado à quebra de ligações extra e intermoleculares e relaxações? Muito obrigada. Exatamente. Pela palestra. Ok, Rafael, por nada, é isso mesmo, exatamente. Inclusive, tem a chamada relaxação entálpica de polímeros, certo? Então, muitos polímeros, de repente, nem fundem, a gente nem observa a fusão propriamente dita. Mas a gente observa essas variações de pico e que perdem massa nessas variações, que podem ser parte das cadeias sendo volatilizadas, ou quando não perde massa, é simplesmente um rearranjo das cadeias. Isso é o histórico térmico da polimerização, e que deve ser eliminado, esse gancho térmico deve ser eliminado pela primeira corrida de aquecimento, certo? É muito comum. É exatamente esses pontos que devem ser eliminados para a limpeza de histórico térmico. Senão, você não vai enxergar a transição vítrea dos seus polímeros de jeito nenhum. Certo? Você está certo. É isso. Ok? Respondi? Acredito que sim. Betânia, então, eu gostaria de te agradecer pela sua excelente palestra. Foi muito bom conhecer, né, e aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre análises térmicas. E eu gostaria de chamar a professora Franciele, que ela vai dar uma palavrinha final agora. Tudo bem? Tudo, Amanda, tudo. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim.
Bom, eu queria agradecer, né, a Betânia pela disponibilidade, por ter aceito o convite, Betânia. Foi ótima a palestra, eu aprendi muito. Foi o que você comentou no final, né? Não é uma área simples, né? Não é fácil de entender, mas a forma como você explicou foi muito didática. Eu, assim, aprendi muito, muita coisa até que eu não sabia, tá? Então, eu queria agradecer novamente, né? A palestra foi excelente, pessoal, todo mundo elogiando aqui no chat depois, né? Se você quiser dar uma olhada depois. E é isso, tá? Agradeço, que a gente continue com as nossas parcerias, né? Com certeza, professora. O prazer foi meu, eu gosto muito do que eu faço, a pesquisa, o ensino e a extensão, né, o tripé universitário, eu sou muito feliz na minha escolha e eu estou completamente aberta para essas parcerias, para responder o que vocês precisam em análise técnica, tá bom? A área de alimentos ela é encantadora, igual a área farmacêutica também, tá bom? Agradeço mesmo o E convite. você conseguiu passar isso durante a palestra, né? É a sua paixão pelas análises térmicas. Deu para perceber. Análise térmica no singular, hein, Fran? Não são análises térmicas. É verdade. Desculpa, gente. Muito bem, gente. Muito obrigada, viu? A presença de todos. Que todos fiquem bem aí, se cuidem-se, tá? Ok, um abraço. Um abraço, cuidem-se todos.